Sejam, primeiro de tudo, super bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideias na Prática. A gente está ao vivo aqui agora no Instagram, mas a gente também está disponibilizando todo esse conteúdo lá nos podcasts como Spotify, dentro do Deezer e também no YouTube, para que você possa acompanhar esse conteúdo de vários locais. Eu me chamo Atos Branco, sou empreendedor, empresário, palestrante, e eu tenho uma missão ultimamente, uma vontade muito grande, cada vez mais, de ajudar empresários, empreendedores, startupeiros, quem está montando a sua startup, a andar melhor com o seu negócio, a não sofrer tanta pancadaria como a gente já sofreu, a ter um caminho mais reto, mais objetivo, mais direto ao sucesso. Se você gosta desse conteúdo chamado empreendedorismo, todo esse universo de startup, todo esse universo de escalar negócios nesse mercado digital, enfim, seja bem-vindo para mais esse bate-papo. Eu hoje quero trazer aqui um cara fantástico, com muito carinho, Douglas Cândido. A gente vai falar sobre exportação, internacionalização e comércio exterior. Você acha que isso é só para empresa grande ou é para todo mundo? Douglas, como é que você está, cara? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Obrigado, Neto, pelo convite. Eu tenho assistido bastante as tuas lives, as tuas palestras, né, inclusive. E a gente, assim, foi um prazer quando tu me convidou, por conta que a gente tem bastante sinergia. Eu tenho certeza, pela experiência que a gente percorreu nos trajetos de internacionalização, né, com os projetos com empresas, e aí eu posso citar, foram mais de 90 projetos, foram mais de 9 projetos de internacionalização, mas se eu for no 1 a 1, a gente passou por mais de 300 empresas, né, efetivamente, né, em vários setores, seja na área de metalmecânica, na área de TI, né, que é o caso do Atos, na questão da moda, alimentos e bebidas e assim por diante. E eu sempre me recordo com carinho da turma de TI, né, que fomos para os Estados Unidos em 2015, se não me engano. 2015. Né? Estivemos lá, fizemos aula juntos sobre habilidades em vendas, né, Brunão? Cara, que aula! Aham. Professor John Riggs. Isso, saímos muito desconcertados de lá, né? E aí, desde lá, eu venho trabalhando muito a questão do propósito, né, das empresas. Então, quando uma empresa me pergunta assim, cara, eu quero exportar, o que eu faço para exportar e etc, né? E geralmente as pessoas começam com aquela pergunta assim, quanto que eu preciso para investir, né? E, na verdade, quando vai acessar um novo mercado é como no Brasil. Tu vai abrir uma nova empresa, a gente deveria primeiro abrir uma empresa entendendo o modelo de negócio. Ou seja, o porquê, né? Que é a fase Andar estratégica. bem aqui primeiro. Exatamente. Então, eu sempre digo, abrir uma empresa é fácil, né? Ser empresário, qualquer um é empresário, né? Basta abrir uma empresa, pô, né? Mas o empreender é que é mais desafiador, mas esse frio na barriga eu acho que é bastante interessante, sabe? Até porque nos nossos projetos a gente tem olhado muito para o médio e longo prazo, viu? Então eu tenho curtido bastante o que tu tem falado, tem muita sinergia com aquilo que eu acredito. Talvez as nossas escolas, apesar de ser diferentes, em algum momento se cruzam, né? Com certeza. Você agradeceu, mas quem tem que agradecer sou eu, cara, de ter liberado um tempo da tua agenda aí, que eu sei que é extremamente corrida em todos os sentidos. Brigadaço, cara, por a gente estar aqui fazendo esse bate-papo. O objetivo, Douglas, como eu te comentei dessas lives, é trazer para esses empreendedores, para o pessoal, ou que já tem uma empresa, ou que está pensando em ter uma empresa e tal, uma visão geral do que é empreender, do que é ter esse processo de empreendedorismo. E, cara, quando eu pensei em mercado exterior, exportação, comércio exterior, enfim, internacionalização, o nome que eu lembrei com certeza foi você. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente participou, esse projeto que o Douglas comentou rápido aqui, nós participamos, na verdade, não sei se com certeza tu lembra do Delano, né? Delano bateu em Lages e o Altenir, que é o coordenador do Sebrae aqui, me liga e diz assim, cara, tem um cara aqui de 2 metros aqui na minha sala, falando de um projeto muito doido, você pode receber ele aí, cara? Porque a Nelissa, na verdade, minha esposa, era coordenadora do núcleo de TI da CIL na época, né? Eu falei, não, cara, manda ele vir aqui para te conversar. E o Delano foi super bacana naquela época, a gente conversou pra caramba, tem amizade até hoje. E o Delano começou a falar do projeto do Sport SC, né? Aquele projeto Sebrae com a Duvecot na época. E eu lembro, cara, que na hora eu falei, cara, estranho esse negócio. Mas, enfim, a gente recebeu, o edital recebeu tudo. Eu falei, cara, que oportunidade fantástica, que troço maravilhoso.
Resultado, a gente não só passou por o núcleo de TI da Sil, como a gente passou para a Sil inteira. Tanto que passou gente do Metal Mecânica, passou gente de TI, passaram 4 empresas de Lages, não só de TI, né? Não, Então, antes metamecânica. de tudo, cara, Metal Mecânico foi bacana. Naquela época, cara, eu lembro assim que foi uma escola, eu agradeço muito até hoje, cara. Você, a Milka, a Renê, enfim, toda a equipe do Decote da época, o pessoal, Douglas do Sebrae, toda a equipe do Sebrae. Porque, poxa, eu lembro que a gente passou por 88 webinários. Quer dizer, putz, aquilo, cara, não foi nem pós-graduação, aquilo lá foi um doutorado. Porque a gente, lembra, a gente aprendeu como se tirava visto, vários tipos de visto, como é que se vendia para o mercado americano, como é que você fazia para participar de feiras, como é que você levava produto para lá, como é que você, enfim, documentação, contratação de gente. Putz, aquilo foi fantástico, cara, foi realmente fantástico. Eu tenho que agradecer sempre, porque eu brinco que a gente passou de uma empresa normal para uma empresa adulta naquele projeto. A gente percebeu que a gente mudou de nível, sabe? Naquele projeto. Então, cara, super, mega obrigado por você estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho disso tudo com esse pessoal. Pessoal, como eu falei, essas lives são focadas, a gente vai passar um pouco, provavelmente 30 minutos, porque a gente tem muita coisa para falar, né, Douglas? Eu quero aproveitar um pouquinho mais do teu tempo aí. Deixa eu só me apresentar rápido, Douglas. Te passo a bola, se apresenta com carinho e a gente entra no tema, tá? Pessoal, então, sou Atos Branco, sou diretor de projetos e inovação na Softec Sul, palestrante, professor universitário, nerd, pai, esposo, filho, enfim, mas um apaixonado por essas pedras que a gente tem no caminho, por entender que, caramba, deixa a minha pedra, ela é minha, eu quero tratar essa pedra, eu quero entender como que eu posso detonar essa pedra, contornar, pular, enfim, fazer o que eu tenho que fazer com ela. Eu sou apaixonado por esse caminho, esse constante crescimento que a gente tem e trazer um cara de exportação, um cara que manja muito de um mercado que normalmente não é o nosso dia a dia. Douglas, super obrigado. Por favor, passo a bola para você. Se apresenta com calma, cara, sem estresse. Eu gosto de falar bastante também, então eu gosto bastante de falar sobre empreendedorismo, principalmente na minha área, que é a internacionalização, que na verdade o cara tem que ser um empreendedor, né, para poder ir. Por isso que eu digo, o primeiro P, eu tenho uma metodologia comigo, que são os 9 P's, né, da internacionalização, e o primeiro P é P de pessoa, né, porque sem ele nada muda. Mas para mim o perfil do P de pessoa tem que ser empreendedor, já para começar a conversa. Então, eu gosto de apoiar. Eu sempre digo que o meu propósito, Lattes, é transformar as pessoas através dos modelos de negócio. É aquilo que eu aprendi como fazer, né? Então, eu tento aplicar essa Aham. habilidade dentro disso. Mas, enfim, então, meu nome é Douglas Cândido, para quem não me conhece. Eu, na verdade, sou um dos cofundadores da Belite Global Corporation, né? Empresa norte-americana que cuida das operações, onde a gente trabalha os projetos de internacionalização. Ou seja, de forma customizada, a gente vem trabalhando e dando acesso a novos mercados, né? A vários tipos de empresa, mas sempre levando muito essa pegada, primeiro, da pesquisa, da preparação, do entendimento do porquê, né? Eu digo, não quer dizer que todo mundo vai ter que vender lá, né? Então, a gente tem vários projetos que a gente fez aqui na América do Sul, por exemplo, mas de qualquer maneira a gente gosta muito do que a gente faz, sabe? Eu posso ficar aqui horas falando sobre esse assunto, eu não me canso de falar sobre modelos de negócio e exportação, né? E importação também, porque a internacionalização não é só exportação, também muitas vezes é importar até conhecimento, que foi aquele caso na época do Vecote, quando a gente foi até os Estados Unidos e adquiriu conhecimento. Então eu vejo algo Aham. maior também, e por isso que quando tu me convidou foi um prazer para mim, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Já participei de vários projetos, como eu falei no início, de internacionalização, de tudo que é tipo que tu pode imaginar, com vários tipos de canais de vendas, né? Com vários tipos de empresas, vários tipos de países, mas aquilo que eu venho buscando, eu venho trabalhando e a gente está agora na vanguarda, a gente está levando, viu, Atos, a brasilidade, né? O Brasil, através de marketplaces já conceituados e no maior mercado do mundo, não poderia ser diferente, até onde tem uma multicultura, né? Onde a gente pode validar os nossos produtos internacionalmente. Então a gente está trabalhando esse aspecto, levando empresas que não só muita gente entende como grande, eu não entendo como grande as pequenas, a gente fez muito trabalho com pequenas, onde elas podem acessar e validar com custo de aquisição de cliente muito menor. Então, o meu trabalho hoje basicamente é esse. Além disso, eu também palestro quando sou solicitado e faço, dou aula para a Associação Brasileira de Comércio Exterior. Então, a gente forma despachantes aduaneiros também.
aquele pessoal que representa nossas empresas no ato de liberar uma mercadoria no porto, aeroporto, porto de fronteira. Toda papelada. Exatamente, porque a minha formação, na verdade, é técnica, né? Eu venho de lá da escola. Então, na verdade, eu nunca saí, né? Eu passei pelos mais diversos players, pelos mais diversos tipos de empresa, mas eu sempre trabalhei. Isso é um orgulho para mim, porque eu acredito que muito mais do que eu falar o meu currículo agora para o pessoal, né, Atos, é a experiência que a gente já teve. Eu gosto muito da experiência, da vida prática, né? Eu costumo transformar aquilo que é conceito no dia a dia e trabalhar. Sendo errado ou certo, é a maneira como eu enxergo. Eu acho que quando tu aplica com vontade, com determinação, com amor ou paixão aquilo que tu realmente entende, é onde dá muito certo, né? E eu tenho aí, graças a Deus, eu tenho passado por vários lugares em Santa Catarina, principalmente, em vários projetos que eu passei de empresas e as pessoas abrem as portas. Então, isso que é o mais bacana, né? Só no Sport SC, que eu participei diretamente com vocês, tinha quantas? 600 e poucas empresas inscritas, né? Acho que umas Exatamente. 600, 700. Eram quase Nós, 600 empresas, tivemos 3 etapas. galera, Quatro nunca vou etapas. esquecer, cara. 4 etapas na pancadaria. A gente nunca levou tanta burdoada, cara. A gente saiu com o couro comido daquele. Lembra Mas do, foi brincadeiras à parte. lembra do Canvas? Não. Sim! Não, e pior, eu aprendi Canvas poucos dias antes, cara. A Guta, Maria Augusta Rufino, a gente tem um carinho por ela até hoje, ela tinha feito um curso de Canvas, acho que uma semana, duas antes, aqui em Lages. E a gente foi fazer o Canvas de novo em Floripa, para preparar o pessoal para as etapas do Exporta, né? Quando ela me viu lá, o que você está fazendo aqui? Eu falei, pô, tô aprendendo de novo, não tem dúvida. E foi fantástico. A gente eu lembro. Até hoje eu aplico o Canvas antes para entender o modelo de negócio junto das empresas antes de entrar em qualquer mercado, né? E funciona. E funciona. São ferramentas simples, né? Para você ter uma ideia, ontem ainda eu estava dando aula eu dou aula de empreendedorismo aqui na Uniplac, nossa universidade, né, onde eu tenho o maior carinho, mas eu estava ensinando ontem para eles Canvas, mas numa visão diferenciada do Canvas. Eu falei para eles, gente, Canvas, você já entendeu, é uma folha onde você vai pôr um projeto inteiro numa folha de papel, mas, cara, o que você põe nesse papel? De onde veio? Para onde vai? Como é que você analisa? E, cara, é uma aula que a gente fica horas conversando e é fantástico. Uma ferramenta sem fim, né? Exatamente. Mas, Douglas, vamos lá. Vamos Eu lá. quero aproveitar muito o teu tempo aí, cara, e Tá. eu quero ser muito pontual para a gente poder ter muita informação legal. Vamos lá. Eu sei que quando a gente fala exportação, arrepia muita gente. Ah, não, isso é difícil, é complicado, é tenso, é não sei o que. Todo mundo acha um monte de problemas sem nem saber exatamente o que envolve uma exportação. Primeira coisa que eu queria te perguntar, eu sei a resposta, mas vamos lá. Exportação é só para peixe grande, cara? É só para empresa grande ou qualquer empresa pode exportar? Então eu acabei furando essa tua pergunta antes, né? Eu até estava comentando. Não. Realmente, bicho, assim, eu também tenho essas perguntas que me trazem constantemente, né? Ou seja, cara, eu sou uma empresa pequena e isso não é para mim, né? Assim, se a gente for falar em termos de gestão, né? Na verdade, é por isso que eu não falo da exportação, eu falo da internacionalização. Acho que é muito mais uma filosofia, né? De trabalho. A internacionalização, tu vê, a gente já falava lá em 2014, 2013. Eu tenho pessoas comigo hoje, né, que trabalham diretamente comigo, desde a década de 80 fazem isso, né? Então, assim, já é um tema batido, mas eu encaro ele como uma filosofia até, falando de Brasil. Então, assim, para essa filosofia, o que importa? Gestão. E a gestão, ela vem no momento que você está fazendo a internacionalização, né? Eu costumo perguntar assim, por que um pai manda um filho para fora do país? Né? É a mesma coisa uma empresa. Quando você vai para fora do país, na verdade, você acaba, né, adquirindo conhecimento. Então, a gestão, ela acaba trazendo para dentro de você, inclusive para você ser mais competitivo internamente. Então, assim, a exportação é um processo. É um processo dentro da internacionalização. É assim que eu encaro. Então, a exportação, por ser um processo, o que eu preciso? Eu preciso ter gestão. Essa gestão, independente de onde eu estou, eu vou ter que ter ela. Vão haver algumas adaptações, mas eu preciso. Então, assim, independente se você é pequeno ou se você é grande, dá para fazer, dá para atuar, né? O que nós temos que mitigar, logicamente, são algumas situações que o grande, às vezes, pode correr um pouco mais, né, de risco naquele momento, e o pequeno nem tanto.
Mas, assim, não é só para grande, o pequeno também consegue. Então, aí os projetos que a gente fez e que vários pequenos se beneficiaram disso, né? A gente participou do processo todo lá em 2015, a gente está em 2020 hoje. Se eu quero começar, eu de repente tenho uma indústria pequena, uma fábrica pequena, ou eu processo, produzo alguma coisa, enfim, eu gostaria de vender o meu produto lá fora. Quando eu falo lá fora, a minha visão sempre foi Estados Unidos, porque foi a nossa experiência toda, foi lá, né? Sim. Mas se a gente for pensar de uma forma geral, por onde eu começo? O que eu teria que fazer no primeiro momento para startar um processo de, pensando primeiro em exportação, por mais que eu entendi o teu raciocínio, que a internacionalização é o conceito para mim poder exportar, né? Mas se eu quiser exportar nesse primeiro momento, qual é o passo inicial? O que eu A tenho que fazer? primeira, a primeira coisa a ser feita é uma pesquisa, né? A gente precisa trabalhar, pesquisar e entender o mercado onde eu vou atuar. Porque tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar no meio disso, né? Para que no processo, lembra o processo, a exportação, que é o grande gargalo, tá? Inclusive, no dos 9 P's meus, processo é um deles e ele é o gargalo. Se tu olhar para a grande maioria que acaba desistindo, e por isso quando pergunta assim, ai meu Deus do céu, exportação é um buraco, é um não sei o que e tal, por isso que as pessoas travam. Porque é bem no lugar onde que você depende de terceiros, você depende de algo que você não previu ou que você não viu, e aí você acaba travando. Então, assim, o primeiro passo é pesquisar. A pesquisa de mercado, a gente tem duas formas de fazer, né? A gente pode fazer aquela de fonte secundária, aquela que a gente vai ali e pesquisa na internet. Existem várias ferramentas para isso, então por isso que a gente também tem que olhar fontes confiáveis para esse trabalho. Mas também depois tem aquele passo que você precisa ir até o mercado, que é a fonte primária, né? Você entender como ele funciona, respirando, a existência dele, né? Então, assim, o primeiro passo da preparação é a pesquisa, é você entender. É mais ou menos como eu te dizer agora, né? Vamos sair daqui e vamos a Curitiba. Vamos dizer que você não saiba onde é que fica Curitiba, né? O que que vai acontecer? Você não fez nenhuma pesquisa, você não tem o Waze. Hoje já tem o Waze, né? Aí tu não sabe que no Sim. meio do caminho tem pedágio, que o pedágio não aceita cartão, e hoje em dia todo mundo usa cartão, é só dinheiro, que o troco mínimo é R$ 20, entende? Então, assim, é dessa maneira que eu enxergo. Então, o primeiro passo é pesquisa, é o cara entender aonde ele está indo, né? Como que ele vai entrar, quais são os canais, quais são os registros, quais são as licenças, né? As adaptações que tem que ser feita para que esse produto, esse modelo de negócio consiga fazer sentido lá. Mas esquecendo que, inevitavelmente, num segundo momento, você precisa ir lá e acompanhar e conhecer um pouco daquele mercado, sabe? Bem de perto. O velho e bom canvas de novo, né? Eu tenho uma proposta de valor, eu tenho um nicho de mercado, relacionamento, É né? isso aí, é isso aí. Não tem outro jeito. Tá. É. Preciso autorizações especiais do governo para exportar hoje, Douglas? O que Então, tem de regra hoje? então De uma forma generalizada, tá? Porque eu é, sei que, de repente, alimento tem um tipo, vestuário tem outro, indústria tem outro, né? A gente olha isso baseado na classificação fiscal do produto, né? Então, todo mundo que emite uma nota fiscal aí sabe que tem o tal do NCM, que são os 8 dígitos fiscais. Então, eu sempre falo, quando eu estou formando, por exemplo, despachantes aduaneiros, eu sempre digo assim, ó, o NCM é o DNA do produto, mundialmente falando. Claro que, mundialmente falando, Perfeito. os 6 primeiros dígitos que se chama sistema harmonizado. Mas, assim, o NCM, falando agora a linguagem brasileira, ele é o DNA do produto. É nele que eu consigo identificar quais são os órgãos que são os tais dos anuentes, né? Que vão dar origem e vão dizer se eu preciso de algum tipo de habilitação, certificação e etc. Né? Assim como existe aquele órgão que todo mundo conhece, que é a Receita Federal, né? Que é aquela que fiscaliza para arrecadar tributos, mas também para dizer, olha, é ilegal, não é Pode ou ilegal, não. tá? Pode ou não, tem órgão anuente, então olha, primeiro olha o órgão anuente. Então, mas no Brasil existe uma regra ainda mais clara, que é o seguinte: toda empresa que quer exportar, salvo algumas exceções, ela precisa se habilitar no radar. Então, existe uma habilitação junto à Receita Federal para que a empresa consiga fazer esse movimento, né, de saída do país da mercadoria, tá? Aham. Mas eu sempre divido assim: existe comércio exterior e comércio internacional. Comércio exterior é as trocas comerciais, é toda essa regulamentação entre o meu país e um bloco econômico ou um outro país. Comércio internacional já é isso, mas entre todo mundo. E aí, é claro, todo país é soberano, então cada país tem as suas regras. No Brasil existe habilitação no radar, mas se a gente for para os Estados Unidos, por exemplo, né, Atos, tu não precisa ter, não existe uma habilitação em radar. Você é uma empresa, você pode importar ou exportar, você pode vender carro e comprar, sei lá, alimentos. Não existe isso como no Brasil existe essas regras, né?
Então, por isso que eu falei da pesquisa, o cara precisa entender para onde o cara está indo para poder se adaptar a essas realidades, né? Como funciona aquele mercado, quais são as regras daquele mercado, etc, né? Porque eu sei que uma coisa que, para mim, foi dúvida, eu lembro quando a gente startou o processo todo lá, que era a seguinte, tá, beleza, eu já emito nota fiscal aqui, mas que tipo de nota eu tenho que emitir para uma venda, que tipo de documento fiscal? Regras e processos para que eu possa ter autorizações, eu tenho certeza, acho que eu encontro isso em alguns Receita Federal, etc. Eu acho que eu encontro essas informações, né? Mas, Douglas, eu tenho que emitir uma nota, fiz uma venda, eu tenho que emitir uma nota. Que tipo de nota eu emito? Que tipo de, enfim, de processo existe nisso aí? Então, a gente tem duas figuras aí, né? O comércio exterior brasileiro, na verdade, independente se a mercadoria ela está indo para o exterior, a gente tem que emitir uma nota fiscal emitida lá pelo Cefaz, das mercadorias, com finalidade de exportação. Isso é legal porque com esse código fiscal que vai ali, o CFOP, né, da CFOP? nota fiscal, estou indo muito específico, mas assim, com o código fiscal ali que diz que você está exportando, aí você tem uma exoneração de alguns tributos que teria na venda, né, se fosse fazer uma venda local. Então, assim, mesmo assim você tem que emitir. Mas ela só serve para a Receita Federal Brasileira, essa nota fiscal nossa, tá? Só para eles. Agora, internacionalmente, existe um outro tipo de nota fiscal, que daí internacionalmente todo mundo conhece, que é a tal da Commercial Invoice, né? Fatura comercial. Então, essa é que vai fazer com que quando o meu produto entrar num outro, numa outra aduana em um outro país, seja valorado, né? Seja entendido o que é e o Mundo quanto vai inteiro, ser né? cobrado de tributo. Exatamente, isso é o mundo inteiro. Então, uma coisa é a nota fiscal nossa brasileira aqui, que a gente tem que emitir, mesmo sendo exportação, só vale para a Receita Federal, para mais ninguém. Levar o produto até o porto? Exatamente. Então, um produto para ir para Porto Aeroporto, né, o ponto de fronteira, lá naquele momento precisa ser apresentada também. Mas para o comércio internacional, a nota fiscal nossa não existe, não vale nada. O que vale é a Commercial Invoice. Essa é a nota fiscal internacional que vale para cobrança de tributos, para toda essa emaranhado de burocracia que a gente vai ter em outro país, né? Maravilha. Douglas, eu já entendi então que eu posso ter uma empresa pequena e ter capacidade de fazer exportação. Eu entendi que eu tenho documentos que eu tenho que estar adequado em termos de obrigações junto ao governo. Receita Federal tem as informações todas lá. Eu entendi que eu tenho que emitir uma nota, eu tenho que emitir uma outra nota externa para que valha no mercado internacional. Mas entra aquela história agora. Quero receber meu dinheiro. Como é que chega esse dinheiro no Brasil de uma venda feita lá fora? Então, bicho, Como é que chega o faz-me rir aqui, né? eu sempre gosto de contextualizar, né? Então, se a gente pensar assim, existem três pilares assim que são qualquer um que vai fazer um processo de exportação no Brasil, né? Um é o administrativo, né? Aquele mais burocrático, ou seja, o que é um processo de exportação, como é feito, o que é ilegal e proibido. Existe o aspecto fiscal que a gente falou, a Receita Federal, que arrecada tributos, que fiscaliza a carga, etc. E existe o aspecto cambial, que é feito pelo nosso Banco Central. Então, ele normatiza, ele cria políticas. E no Brasil, a gente acabou criando a tal da política de que, sabe, a gente não pode utilizar, né, dólares, moeda estrangeira, para comercializar aqui, né? Tu pode ter até uma certa Uhum. quantia salvaguarda, mas tu não pode. Então, todo mundo que vai te pagar do exterior vai ser por dólar ou euro, ninguém vai te pagar em reais, né? Então, a gente acaba tendo que se vincular a um banco ou uma casa de câmbio, né? Muita gente acha que só banco faz, não, não é só banco. E eu tenho um caso bem bacana para contar, porque tem empresa, eu já fui em empresa grande que quando eu cheguei lá para analisar o processo cambial, que é a forma como ele recebe o dinheiro do exterior e faz a troca, né, por esse câmbio, Aham. a troca entre Sim. dólares para virar reais, né? Quando eu fui fazer uma auditoria, a pessoa eu perguntei, mas por que você usa Banco do Brasil? Daí a pessoa me falou assim, porque só o Banco do Brasil pode fazer contrato de câmbio. Então a gente vê, cara, isso em Blumenau, empresa grande, a gente vê uma certa deficiência nas informações. Mas, enfim, qualquer banco que seja, né, vinculado ao Sistema Nacional, que está vinculado ao Banco Central, ele pode fazer essa operação. Logicamente que eles exigem algumas documentações nossas, né, porque o banco quer saber, isso é evasão de divisas, então ele quer saber, né, quem são essas pessoas. Então existe um contrato, mas enfim, a gente recebe através de um banco ou uma casa de câmbio, né, existem algumas aí que fazem esse processo, e que quando tu vai receber esse dinheiro do exterior, você tem que comunicar, o banco, na verdade, ele recebe uma ordem de pagamento, e aí você pode dizer, olha, Comunica. quero fechar.
se eu não me engano, hoje tu tem até 60 dias para fechar, se eu não me engano. E aí tu pode ficar, olhar a variação cambial, né? Olha, tá subindo e tal, né? Porque imagina, quem está exportando, tá entrando dólar, quanto mais o real desvaloriza frente ao dólar, mais eu ganho em monetariamente dizendo do que na própria mercadoria. E aí é assim que acontece o fechamento do contrato de câmbio. Logicamente que é feita uma conversão, tu nunca vai ter acesso aos dólares, né? Ele entra na tua conta em reais a partir do momento que tu dá o ok no fechamento dele. Mas, enfim, isso é uma estrutura de comércio exterior brasileiro, entende? Se eu estivesse falando de um Uhum. outro país, funcionaria diferente, né? Não teria essa amarração e assim por diante. Eu lembro que em 2005, cara, a gente desenvolveu o Dive Control, que foi um dos projetos que a gente, lá no processo do Exporta, né? Depois eu lembro que o Renê ficou, tá, o que mais vocês fazem? O que mais vocês fazem? E, enfim, Sim. a gente acabou indo com mais projetos. E eu lembro que o Dive Control foi o primeiro produto que foi vendido lá dos 50 por $1. Foi um negócio bacana com a moça do banco lá, lembra? Lembra? Mas foi e daí, mas aquilo, claro, foi muito mais uma Era, brincadeira do que qualquer outra coisa. Era o Bank of America, né? Isso, exatamente. Mas eu lembro que a gente, em 2005, cara, a gente começou, a gente desenvolveu o Dive Control e eu pensei, cara, eu quero vender isso na internet. E, cara, não tinha quase nada de recurso na internet para se fazer venda ou coisa parecida. E eu lembro que eu esbarrei nessa questão. Tá, eu estou vendendo, a gente vendeu para mais de 25 países, né? E eu chegou um ponto que eu falei, cara, como é que eu vou receber essa grana lá de fora? Resultado, naquela época a gente fez uma conta no PayPal, aí eu consegui via Banco do Brasil em Porto Alegre um processo para poder receber por lá, porque aqui em Santa Catarina não tinha, ou pelo menos com todo mundo que eu perguntei, ninguém sabia como fazer o processo. Aí o Banco do Brasil do Rio Grande do Sul conseguiu fazer o processo por lá, me tiraram um monte de impostos lá, em termos para fazer essa transação toda, e eu recebia aqui no banco aqui o valor. Mas foi, cara, um transtorno, porque até entender todo o mecanismo para onde vai e emitir nota, como é que faz, como é que não faz. Putz, eu apanhei muito, cara. Fico feliz de ter um cara como você hoje, como amigo, que eu possa. Douglas, como é que faz tal coisa? E É, contratar, claro, o teu serviço se eu precisar nesse sentido. Mas na é, época foi tentativa e erro, cara. Foi muito interessante, foi bem sofrível, mas foi bacana. Se a eu gente estava lembro, falando. eu lembro, só não querendo te cortar, mas assim, ó, isso aí que tu tá te Não, falando, não. aconteceu também um caso, aí é com a Nato Palme, que também participou lá do processo, até hoje eles Sim. vendem, né? Eles têm vendido um container de palmito por mês, a cada 3 meses ou 2 meses nos Estados Unidos, mais ou menos a média. E eu lembro também, ela também, a gente fez uma gravação para a TV em que ela comenta sobre isso também, sobre a questão de emitir a nota fiscal internacional, que é a invoice, né? Que daí ela Aham. entendia como que tinha que ser feito, porque realmente vai esbarrando em muita burocracia que às vezes as pessoas, eu costumo dizer, eu sempre falo assim, ó, quando eu fui para a indústria levar o meu conhecimento dentro da área como prestador de serviço, eu sempre digo assim, ó, eu vou levar toda a verdade que os prestadores de serviços não contam, né, da minha área. Então, sim, porque no final do dia é informação, enfim, né? Mas como eu estava lá para fazer um trabalho, eu me sinto muito mais um representante da indústria, então eu acabo levando isso. Para teres uma ideia como isso é importante, que assim, ela estava fazendo um processo através de um canal de distribuidores dentro dos Estados Unidos, que os caras estavam fazendo a liberação lá, e os caras estavam recolhendo imposto de importação lá, que é uma barreira tributária, uma barreira tarifária que existe no mundo afora, né? Então, países, quando Aham. estão trazendo produtos de fora, eles acabam taxando aquela mercadoria. E eu tinha visto, cara, eu estava até em Lages fazendo uma palestra, e aí eu tinha visto que naquele determinado momento a Câmara dos Estados Unidos tinha retroagido, ou seja, eles tinham entrado num Uhum. sistema que é o SGP, eu não vou entrar agora muito bem no coisa, mas que aí deixava produto brasileiro como o dela com zero de imposto de importação. E aí foi a Ah, primeira show. coisa. Eu liguei para ela e disse para ela, olha, tu tá mandando, tu tá pagando imposto de importação? Ela falou, tô. Eu falei, como assim? Né? Então, assim, para te ver como é importante realmente a gente assessorar ou a gente ter Com informações, né? certeza. Por isso, quando eu falei da Claro. pesquisa de mercado, entendeu? Pesquisa de mercado é informação. Se não tem informação, como é que toma decisão? Bem Né? certinho, né? É muito E, complicado. e aí entra esse processo. Você tem muitos desafios, é muita coisa para dar errado, é muito risco se você não tiver um assessoramento, se você não tiver um conhecimento de contratar um serviço como o teu, por exemplo, que com certeza me daria toda uma tranquilidade para fazer o processo por tudo que você manja. Ah, é viável hoje exportar, apesar de toda essa confusão de Covid e etc?
Sim, assim, é viável, tem alguns mercados que eu vejo que estão mais aquecidos no mundo, né? Como, por exemplo, o pessoal de imóveis e decoração, por exemplo, né? Alimentos, né? Nem se fala, mas até móveis, né? Porque o pessoal dentro de casa começou a olhar mais para dentro de casa, né? Então, isso aqueceu, tem Aham. dados muito legais e importantes nesse movimento. Bom, os e-commerce, né? Então, marketplaces da vida, a gente não, né? Eu já vim estudando e olhando para eles, viu, Atos? Como a gente vinha olhando muito, né, trabalhando muitos canais de venda lá fora, então eu acabei que em 2019 eu estava olhando muito para a questão dos marketplaces, que seria para mim um custo de aquisição de cliente menor, internacionalmente falando, do que tu ter que Claro. participar de várias situações onde você acaba desembolsando muito até chegar no comprador, né? Fora que eu tenho muito esse propósito de fazer com que o produto brasileiro ele tire aquele ranço, né? Parece que a gente não pode competir. Lembra, eu sou pequeno e não posso. Mentira, tem produto Aham. brasileiro aí de, né? É aquilo que a gente falou, Vendendo bem, né? tem que mitigar o risco, né? Uma das premissas para mim é aquele negócio, é ética, né? Ética, transparência, responsabilidade. Você prometeu, você entrega, né? Então, o pequeno Uhum. pode. E aí eu vejo isso, existe muito ranço. Então, a gente está levando a brasilidade. Eu não quero me adaptar a um mercado onde eu tenho que competir com a China. Eu quero, na verdade, é que as pessoas entendam que somos brasileiros, que a gente tem esse nosso jeito irreverente de ser, né? Que a gente leva essa alegria que tem e que a gente consegue entregar produtos que, na verdade, fazem muito mais sentido para eles do que qualquer um outro que não tem propósito algum, que é só copia e cola, né? Uhum. Então, baseado nisso, eu vinha olhando, e esse foi um canal, por exemplo, que eu olhei. Eu sei que tu é do ramo de TI, então, né, acabei indo para essa área, vamos dizer assim, né, é onde a gente consegue aproximar, ainda mais em pequenas quantidades e até empresas menores, de um mercado consumidor, que é um mercado grande Uhum. e que tem muita gente, né? Então, dentro dos Estados Unidos não tem só o americano, não tem só o latino, Claro. tem o europeu, tem o asiático e assim por diante. Então, tu consegue ainda assim, com o consumidor final, validar o teu produto, mundialmente falando, né? E aí te torna até mais competitivo para entrar em outros países, né? Te dá uma abertura maior. Então, a gente vem Mas trabalhando você, muito nesse sentido. mas você falou uma coisa que é extremamente importante no meu ponto de vista, que é o seguinte: se você prometeu, entregue, Isso. né? Se é A, não é B, não é Aham. C, né? Isso existe isso é forte Exato. nessa visão americana de comprar produtos nossos, por Exato. causa também desse ranço, essa desconfiança, esse negócio todo, né? Então isso é bastante importante. Douglas, se eu quiser levar a minha empresa para os Estados Unidos, que foi o que a gente fez aquela vez. Só que, não sei se você lembra, né? A gente chegou lá, todo mundo eufórico, uma oportunidade incrível, e quando a gente volta para o Brasil, começa a ocorrer todo aquele problema político-econômico Brasil, né? Aquela confusão toda de independente de partido político, enfim, mas Sim, sim. ocorreu. Foi um banzé aí para todo mundo passar por aquilo. Mas para nós, por exemplo, de TI, é diferente de vender um produto acabado que eu ponho num container e entrego lá. O cara vê por videoconferência, vê num site, vê o produto. O produto de software, por exemplo, que é o nosso caso, depende muito de uma venda consultiva, que eu tenho que ir lá fazer uma consultoria, uma, duas, três, cinco visitas para fazer uma venda. Então, para a gente ficar indo e voltando o tempo inteiro, ficou absolutamente inviável com aquela confusão toda Brasil, né? Mas, tirando essa confusão toda, a gente está voltando uma certa normalidade, apesar do Covid, mas estou pensando em ir para os Estados Unidos e montar o meu negócio lá, ou de repente até para um outro mercado. É momento, cara. O que eu precisaria fazer hoje para startar? Vamos pensar Estados Unidos, que foi o exemplo, né? É. Estados Unidos hoje, se eu quiser pensar, eu queria colocar minha empresa no mercado americano como a gente fez aquela vez. O que eu precisaria fazer hoje? Uhum. O mercado americano é um mercado muito competitivo, né? Então, assim, atrai os olhares de muita gente. A gente tem vários aí, te respondendo rapidamente se vale a pena ou não no momento, vale, né? Se a gente for falar de modelo de negócio e de posicionamento mundial, vale. Se a gente está falando da parte financeira, aí de novo, nós voltamos para o modelo de negócio. Qual o modelo de negócio que nós vamos atuar? E aí sim a gente vai poder dizer o quanto que nós vamos investir. Ah, eu entendo que por ser muito competitivo e estar num ambiente onde todo mundo quer estar, né? E tem muitos aprendizados, né, Atos? Então você acaba Sim, tendo um olhar para o mundo. Eu acho que tu vai lembrar de um caso. Ah, não, ele era metal mecânico, cara. Uma empresa de Luzerna, ODM, também participou desse sim, processo, né?
Lembro deles, Nos aham. Estados Unidos, como aqui, nos Estados Unidos até é mais, assim, é perfeito essa situação. Aqui o coworking já existe, mas muita gente ainda tem meio que, né, onde é que fica o teu escritório? Ah, fica no coworking. Lá não, lá ele já tem esse sistema colaborativo, ele já entende que tem que fazer menos com mais, enfim, né? Então, hoje em dia tu consegue ter uma empresa dentro dos Estados Unidos, por exemplo, conosco, aonde que tu tens o teu endereço, o teu CNPJ, né? E onde tem pessoas que podem atender a tua ligação, enfim, para poder dizer, não, realmente, a empresa do Atos, então eu vou te encaminhar para ele. E existem sistemas de telefonia hoje muito bacana, além do próprio WhatsApp, né? Que a gente pode Sim. fazer esse link e você ter um número americano. Mas o que o Douglas quer falar com isso? Então, o custo, o investimento para poder instalar, hoje em dia até é mínimo, né? Mas o grande negócio é o modelo. E por que que a gente faz, e por que que eu acho interessante estar, independente do movimento econômico que esteja acontecendo no Brasil, né? Independente. É que, por exemplo, o caso do pessoal da ODM, que faz produto tecnológico para a área dos dentistas, né? Odontológicos, Sim. então é uma coisa muito Uhum. específica, não é móveis, cadeiras, etc. É tecnologia envolvida no processo odontológico e eles estão em Super Luzerna, específico. exato. E o momento em que eles abriram a empresa lá conosco e se transformaram numa empresa americana, ainda que não esteja lá fisicamente todos os dias, não precisa estar, né? Eles começaram a vender para o Chile, eles nunca tinham nem vendido para lugar nenhum. Então, né, mas eles começaram a fazer as divulgações, aí em feiras ou eventos, participar e dizer, olha, nós temos uma empresa nos Estados Unidos. Tanto é que eu ajudei ele a montar o que a gente chama de exportação triangular, né? Onde que você vende através dos Estados Unidos, mas entrega através do Brasil. Uhum. Então, assim, independente da situação econômica no país, eu vejo que vai depender o quê? O teu modelo de negócio. Mas, sem dúvida nenhuma, você está dentro daquele mercado, a tua visibilidade, a tua credibilidade perante o mercado mundial É é um outra. posicionamento, sabe? É só tu ver. O Uhum. próprio brasileiro, né? Se eu pegar hoje uma empresa que hoje está vendendo, uma empresa brasileira vendendo dentro dos Estados Unidos, pessoas dentro do Brasil vão começar a enxergar. Se você comunica isso, né? Aí vem o marketing Uhum. digital, né? Se você comunica isso, o que vai acontecer? O cara vai dizer, pô, cara, esse cara vem dos Te Estados Unidos, encontra. eu preciso conversar com ele. Então eu vejo muito mais como um posicionamento pela credibilidade e visibilidade que te dá, do que necessariamente pelo investimento em si, né? Então, dependendo da empresa hoje, eu acredito que você vai ter aí, falando em números, para você abrir uma empresa nos Estados Unidos, uns, sei lá, Quanto custaria? uns 900 a 1.000 dólares para abrir. E depois aí tem a manutenção contábil, que tem um sistema, né, que tu controla tudo, faz conexão até com tua conta bancária nos Estados Unidos, enfim. Sim. Até porque tem E mercadorias, funciona. exato, controla estoque e tal. Mas, É. assim, enfim, é uma coisa que nem eu digo. Ah, é caro ou é barato? Não, depende do teu modelo de negócio. Depende para É. onde você quer chegar, né? Então, por isso que eu falo, mais importante do que você abrir uma empresa é entender o seu modelo de negócio, né? Por isso que eu sou muito repetitivo e sempre falo do Canvas, né? Não, mas é importante até o pessoal não esquecer alguns aspectos, como, por exemplo, você vai ter que fazer, inclusive, a tua prestação de conta junto ao governo americano, pessoa física. Exato. Né? Você vai ter que fazer teu imposto de renda pessoa física. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer, eu falei, caramba, peraí, Al Capone foi preso por isso. É, Vamos fazer esse negócio bem feito. Né? o bom do governo americano é que é o seguinte, no governo americano, realmente, né? Todo mundo é inocente até que se prove ao contrário, é diferente do Brasil, né? Então, É, sim, é. o que você precisa ter é pessoas que entendam realmente daquela situação, né? Da lei americana, que faça a contabilidade dentro dos padrões. Porque realmente Fazer você certinho, né? porque poder você pode, sabe? Eles te dão um grau de liberdade, vamos dizer assim. Mas lembrando que os Estados Unidos é aquele negócio, é lucro real, né? Então você tem que abrir uma É, pessoa jurídica e tudo que você movimenta tem que fazer sentido com a sua contabilidade, né? Senão você é. pode ter problemas. Mas enfim, lá realmente funciona muito mais do que aqui, né? E talvez para dar um exemplo, né, Douglas, eu não vou lembrar o nome deles agora. Ah, Você citou o pessoal de Luzerna, mas tinha o pessoal que vendia aquelas rosquinhas de polvilho, lembra? sim, de ali perto de São Miguel do Casa, Oeste. Ali perto de isso, São Miguel. Casa da Nona, Não, Casa da Cuca. Casa da Cuca, Casa da Schneider. Cuca. Isso! Galera, eles Ali foram perto. vender rosquinha de vento, né? Como a gente chama, aquelas rosquinhas de. Tu viu que eu lembro de todo mundo, né? Eu lembro de todo mundo e o Sim! modelo. Uhum. Ou seja,
Dá para mim vender um produto que, a princípio, muita gente poderia olhar, pô, mas vender aquela rosquinha de vento, aquela rosquinha de polvilho, no mercado americano? Cara, tem mercado. Existe possibilidade. Como teve gente vendendo chocolate, vendendo garras de metal mecânico, enfim, Sim, roupa, né? tem empresa aí de Lages que eu falo muito do metal mecânico, dessas garras aí que até hoje está dentro dos Estados Unidos. Estão trabalhando lá, isso, né? Eu acho assim que eu estava com uma vontade muito grande, Douglas, abrindo já agora para você, de É, desse 2020 a gente pensar em retornar em função do Coletor Pro, que é um projeto nosso novo, né? Te comentei, a gente transforma celulares em coletores de dados. E lá eles também usam muito coletores, que é um equipamento caro aqui no Brasil. Eu estou para dar uma pesquisada quanto custa lá comprar um coletor e quanto isso é pesado ou não na contabilidade da empresa, só para contar estoque, por exemplo. Então, dá para transformar um aplicativo contando estoque no celular e pode ser interessante lá também ou não, né? Porque é. quando a gente foi para lá, a gente foi, eu lembro que, até contando rapidinho pro pessoal, a gente, na verdade, eu cheguei, eu lembrando da Guta, né? A Guta, eu lembro que ela chegou assim para mim, ela, Atos, escolhe um projeto. Eu falei, Guta, eu tenho uns três que eu gostaria de apostar, né? Ela, cara, escolhe um e mata os outros filhos. É um filho que tem que estar vivo. E assim, eu lembro sempre com muito carinho até hoje, porque eu fiquei naquela dúvida enorme. Eu pensei, putz, tem uma solução que é o Scan Price para supermercado. Tinha o Target ID, que é para segurança no trabalho para a indústria. E o Dive Control na época, né? Uhum. Daí eu pensei, cara, mergulhadores, quantos mergulhadores você conhece? Normalmente o pessoal, um, dois, quando tem um ou dois conhecidos mergulhadores. Por mais que tenha um mercado enorme de mergulhadores no mundo. Indústria, eu fiquei pensando, pá, como que a indústria se comporta quanto à segurança no trabalho, que pode ser diferente daqui, então pode o projeto lá não dar em nada. Daí eu pensei, não, peraí, supermercado é igual em qualquer lugar do mundo. E eu lembro que a gente aportou a ideia de supermercado. Mas é interessante porque quando a gente apresentou, eu lembro inclusive que o René estava lá atrás no notebook com o Delano, né? E que vocês começaram a me instigar, o que mais vocês têm, o que mais vocês têm? E eu saí daquele dia da reunião lá e falei, pá, perdemos, né? Porque eu lembro que o René tinha comentado, pô, cara, por que você não colocou, por que não aportou na ideia o target, né? Para controle de EPI? Putz, eu não podia imaginar que podia ser uma solução melhor. Sim. E na época eu achei que a gente estava fora e no final das contas foi legal, porque eu lembro de até hoje do telefonema que eu recebi de vocês dizendo, ó, vocês passaram e a gente quer vocês com os três projetos. Eu falei, putz, que show. Por outro lado, a gente passou esse perrengue todo de ser uma venda consultiva, de ter que bater de porta em porta, etc, etc. Mas foi um aprendizado maluco. Me conta uma coisa. Você já comentou, mas além desse marketing, desse tchan, esse extra de você dizer, pô, eu tenho um CNPJ americano. O que mais que as empresas que estão hoje passando por esse processo estão se beneficiando além disso, Douglas? É uma das coisas que eu vejo, assim, com certeza, né, o que está acontecendo hoje no país é a alta do dólar, né? Apesar de que eu sempre digo que a gente não pode ficar de olho nisso, porque isso mata muita empresa no Brasil no médio e longo prazo, né? Às vezes até no curto, né? Sempre variando. Deu, tá aí. É, É deu. uma das, é uma das coisas que tem, assim, que tem surtido efeito. Então, para as empresas que já conseguiram e já estão validando o mercado, que agora elas estão vendo o retorno, a venda, o dólar é que está fazendo a diferença, logicamente, a diferença cambial, mas a gente tem que sempre olhar que não vai ser sempre assim, né? Por isso, até quando a gente trabalha o posicionamento de uma empresa, a gente olha para o preço numa estratégia de vendas, porque a gente sabe que ele pode chegar a um nível menor em um determinado momento, mas, além da credibilidade, a visibilidade, né, é esse encontro de nova gestão, de novas tecnologias. Então, por exemplo, o caso da Nato Palm 1 também, que por conta do mercado americano começaram a produzir hambúrguer de palmito, por exemplo, entende? Então, assim, te traz credibilidade e visibilidade, como a gente falou, né? Te traz, muitas vezes, até pelo nosso dom, Possibilidade. financeiramente, a gente ganhar mais do que ganharia vendendo. Claro que a gente tem que ter responsabilidade para não fazer faltar o mercado, né? Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade no nosso ecossistema para que não falte. A gente está vendo aí, por exemplo, a indústria da moda, né? Vamos dizer assim, da confecção, passando perrengue agora com matéria-prima, né? Então, É. logicamente que não é porque o dólar está alto, que está tudo legal, que daí a gente vai esquecer o que está acontecendo no mercado interno.
Mas eu vejo a questão da tecnologia, né? Novos conhecimentos para gestão, o cara começa a aplicar coisas, né? Que, por exemplo, tem gente que nem sabia como fazer marketing digital, né? Eu passava nas indústrias antes da pandemia, eu dizia assim, cara, tem 4 pilares que eu enxergo que são pilares táticos dentro de uma empresa, qualquer uma. Compras, o teu know-how, a tua entrega, né? Se for indústria, a fabricação, enfim. Fabricação. Se for TI, a tua entrega no teu serviço, a tua programação, aquele negócio. Vendas e, cara, eu não falava mais nada. E ninguém me falava nada também. Aí depois eu voltei de novo e disse assim, cara, sabe o marketing? E o marketing, pessoal? E aí, tipo, é que nem aquela música que eu sempre esqueço o nome, mas assim, sabe o do caviar lá? Nunca vi, só ouço falar. Ah, Então, para a grande maioria dos empresários era isso. Agora, quem está no mercado internacional, ele já tinha entendido isso, né? Que o marketing é. ele é digital. Se eu falar marketing digital, é que nem eu vou falar assim, né? Atos, vamos subir para cima, vamos descer para baixo. Então, hoje, claro, com a pandemia, tudo É se marketing, né? potencializou. É marketing, né? Você só Então, aplica de forma digital. exatamente. Então, eu vejo que, assim, todas essas coisas, eu ainda vejo a questão da gestão. A gestão é algo que tu acaba trazendo internamente, começa a melhorar, melhora as tuas pessoas que estão ali dentro. Isso traz mais engajamento para a equipe, para o time, né? Pô, galera, nós estamos nos Estados Unidos, pô, nós estamos vendendo, pô, tem que programar para os Estados Unidos. E tu sabe que o americano gosta de programador brasileiro, né? Por exemplo, É. eles gostam de fazer projetos com brasileiros, a gente sabe disso. Sim, E olha que eles sim. têm o Vale do Sim. Silício. Mas, Existe uma questão da criatividade, né, do brasileiro que é muito ah, alta. Então, a criatividade para escrever, achar soluções e matar problemas, enfim, é bastante relevante lá, sim, certeza. exatamente. Então, assim, eu vejo Para quem tem esses que passar os. essa burocracia fiscal tributária toda, né? Desculpa, quem tem que passar essa burocracia fiscal tributária toda no Brasil, meu amigo, pode vir o É, que vier, a gente dá conta. passou daqui, tá tudo certo, né? Moleza. Aí é só as adaptações, Então, assim, eu É, vejo isso, sabe, Atos? Assim, de um modo geral, é isso que eu vejo. Eu vejo a questão das tecnologias, eu vejo a questão da gestão, eu vejo a questão, sim, do câmbio, mas a gente não pode ficar só ligado a isso, né? Eu vejo a credibilidade, a visibilidade. Então, assim, eu me orgulho muito de alguns projetos que eu passei. Não é quando tu me pergunta o quanto que as empresas estão faturando, né? Eu me orgulho, na verdade, é por essa musculatura que a gente deu para a empresa. Que tu vai ver empresas pequenas, como tu me perguntou no início, que quando tu vai ver claro. uma apresentação dela, e já aconteceu isso comigo, porque eu levei empresa para poder apresentar, para não dizer que o Douglas estava, né? Olha só, tá vendo aqui, ó? E o cara olhou para mim e disse assim, cara, mas tu não falou que era uma empresa pequena? Como assim? Só pela apresentação. Então eu acho que as pessoas compram pelo posicionamento. Eu não acho que elas compram porque É. você é grande, médio ou pequeno. Então, é isso que eu levo, o meu propósito, é dessa maneira que eu encaro. Então, é isso que a gente tende a trazer para dentro das empresas. Mas lembra, é que nem um filho. Por que eu mando o filho para o exterior? É. Pô? Entende? É a empresa, cara. E assim, a gente olha muito no médio e longo prazo o Brasil, por exemplo, no modo geral, eu olhando para a minha área de comércio exterior, e na verdade a gente sempre foi sabotado, né? A gente começa sendo sabotado quando a gente acha que Muito. estamos tendo uma guerra interna porque a China está vindo, então vamos aumentar o imposto de importação. Cara, não é esse o caminho. Né? O imposto de importação só prevalece uma pessoa. Eu paguei anos de imposto de importação porque eu fiz muita importação. Mas aonde que está esse dinheiro efetivamente? Ele só faz o quê? É aumentar a nossa inflação, né? Porque para onde que vai Só. esse imposto? Então, eu acho assim, o melhor ataque ou a melhor defesa, né, é o ataque. Entende? Então, enquanto a Uhum. gente não der essa musculatura para as empresas, para que elas se posicionem internacionalmente, dificilmente, o meu grande problema não é o como eu vou competir lá fora, mas talvez eu não consiga nem competir aqui dentro. Então, eu vejo que isso é um ganho, e por isso que eu falo da filosofia da internacionalização, é isso que me move, na verdade, Legal. tá? Eu posso dizer assim, com muito carinho, Douglas, que todo aquele conhecimento, todo aquele know-how que a gente teve como empresa, passando por tudo que a gente passou com vocês, com muito carinho, nos fez uma abertura de visão, cara, que eu falei, cara, o mundo é maior. Né? A gente normalmente olha só um próprio umbigo e o umbigo é pequenininho, está ali muito perto de você só. E você tem uma visão, uma possibilidade de uma atração maior, de um processo maior. E eu Eu, acho que isso é eu não sei se tu lembra, quando a gente chegava, bom, eu passei naquele projeto, eu fiquei 4 semanas com em segmentos todos. diferentes, né? Então, TI, moda, alimentos e bebidas e metal mecânico e tinha uma de cerâmica, eu acho. Mas assim, eu sempre dizia assim, quando chegava lá, na tua vez eu não sei, eu falava assim, tira o ranço, né?
É. Agora mudou, não é mais a mesma coisa. Mas também E não foi precisa ter, disruptivo muito. mas também não precisa ter aquele ranço de cachorro vira-lata, porque eles gostam, É. eles entendem, eles conhecem quem somos nós. Eu acho que o grande problema do brasileiro foi as negociações posteriores que houveram, né? Aquela não demanda, aquela não entrega na demanda. Até por conta, lembra? O dólar tá alto, então agora vamos exportar. Caiu, agora não vou fazer mais. Ou então o mercado aqueceu no Brasil. Não quero mais saber de exportação. Cara, então, né, isso não beneficia ninguém e, na verdade, no final do dia ainda traz prejuízos para nós no futuro, né? E não é congruente, né? Aí Não, ferrou tudo. não é congruente. Ferrou. Então, Douglas, sim, Atos, eu digo sempre assim, cara, tira o ranço. Tira o ranço é, porque dá para fazer. concordo. A estrada é árdua, né? Não estou falando vendendo facilidades, não estou dizendo que é fácil. Existem vários percalços, existem desafios que têm que ser extrapolados, mas por isso até do perfil empreendedor, né, Atos? Claro. Porque o cara que é acostumado a querer se superar, né, a se desafiar e se superar, é o cara que se dá bem nesse mercado, né? Então, Aham. tira o ranço que dá para fazer sim. Não importa o tamanho, não importa a forma como você está. O importante é entender o porquê que vamos fazer isso, né? É. E E aí, como eu te falei, a gente teve esse aprendizado todo lá em 2015, 2016, e a gente quer sim retornar. Estamos só organizando a casa algumas coisas, que tem que ter essa organização interna aqui para a gente retornar lá, não tem a menor dúvida disso. Eu vou voltar a bater na sua porta, Douglas, vamos conversar? é isso aí, vamos lá, vamos junto, porque Douglas, empreendedores interessam a nós. cara, primeiro de tudo, o tempo passa mais do que voando. Te agradeço demais esse bate-papo. Me conta uma coisa, se o pessoal. Tem muita gente que assistiu ao vivo aqui direto com a gente, tem gente que vai assistir depois, vai ter gente ouvindo no podcast, esse conteúdo vai estar todo disponibilizado. Se o pessoal quiser te procurar, passa um e-mail, um WhatsApp, um sinal de fumaça, um LinkedIn, como é que o pessoal te encontra para poder Sim, contratar teu serviço e entender um pouco mais de exportação, internacionalização, esse processo todo? Por legal. favor. Através do meu próprio Instagram, vocês vão ver aí que eu tenho bastante coisas feitas, né, na área. E também tem o nosso da Belite, Belite Global, né, que é a nossa empresa nos Estados Unidos que cuida dessas operações. Vão ver até as marcas que já estão com a gente nesse projeto. A gente colocou elas dentro de uma marketplace dentro dos Estados Unidos, né? Um deles que está é a Amazon, né? Acho que todo mundo conhece, que é do homem mais rico do mundo atualmente. A gente está tendo aí excelentes frutos, eu diria, né? Por ser produto brasileiro iniciando no mercado. Empresas pequenas, empresas familiares, mas que já está fazendo uma diferença. Então a gente tem ali, tem o meu e-mail que é douglas@belite com dois L's global.com, né? Também pode mandar e-mail para mim, fiquem à vontade. E o meu próprio celular, se puder deixar, né? 47992300406. É só mandar um WhatsApp e a gente atende o pessoal. A gente tem um WhatsApp também nosso dentro dos Estados Unidos para receber, mas eu não me lembro agora de cabeça. Mas enfim, entrando em contato Não, comigo, mas já é suficiente, com eu certeza. repasso, eu repasso daí como tem que ser. Mas o primeiro momento é isso, a gente vai querer entender o porquê, né? Querer trabalhar a gestão e o empreendedorismo para poder fazer acontecer, tá? Maravilha. Douglas, de novo, cara, Tô te mega esperando, hein, obrigado. Atos? Tô te esperando. Vamos conversar sim, cara. Logo, logo, cara, logo, logo. Pessoal, muitíssimo obrigado para quem esteve com a gente aqui ao vivo, de coração, obrigado. Quem está assistindo agora essa reprise também, super obrigado. Esse material está disponível tanto no YouTube, aqui no Instagram, vai estar disponível no Deezer e no Spotify como um podcast, para que você possa escutar a gente falando aqui, tirando dúvidas. E, por favor, @AtosBranco, procura a gente aí que você vai ter um pouco mais de material sobre empreendedorismo. Se você gostar ou gosta dessa área e você quer passar esse conteúdo para alguém, fica à vontade, compartilhe à vontade, que vai ser um prazer para a gente conversar também com vocês. Douglas, muitíssimo obrigado de novo, cara. Show Show de de bola. bola. Te Nem agradeço vi que demais. passou o tempo, nem vi. Fazia tempo que não conversava Putz, com um amigo. era para ser meia hora, a gente fez quase uma hora frouxo aqui, cara. Eu já estava imaginando. A gente extrapolou, mas foi por um bom Eu motivo, eu tenho certeza que. só tenho a agradecer, tá? Desculpa te interromper, só tenho a agradecer. Obrigado mais uma vez, Obrigado. parabéns pelo teu trabalho, tá? Eu venho acompanhando, de Ó, verdade. bondade. E só desejo mais sucesso e vamos trabalhar o mercado americano porque tu tem chance lá. Amém para todos nós. Vamos embora. Um Um abraço. abraço, obrigadão, cara. Gente, tudo de bom. Muito obrigado de novo. Um abraço.